Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, eu sou estudante de letras no Polo de Piraí e hoje eu quero falar sobre um dos pensadores mais importantes do Brasil, que foi Sérgio Buarque de Holanda. O seu livro, Raízes do Brasil, foi publicado em 1936 e é muito relevante até hoje para entender a sociedade brasileira. A gente vai explorar aqui as principais ideias, desse livro e como elas ainda fazem sentido nos dias de hoje. Aí quando a gente pergunta quem foi Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um historiador, um sociólogo, jornalista e também crítico literário. Ele nasceu em São Paulo, teve grande influência na formação da historiografia brasileira e seu maior legado é esse livro, Raízes do Brasil, em que ele consegue analisar a formação da cultura e das instituições do país. O Holanda, ele buscou compreender por que o Brasil desenvolveu um modelo político e social marcado pelo personalismo, pela dificuldade de construir instituições sólidas e impessoais. As fontes utilizadas nesse vídeo foram o livro Raízes do Brasil e, além disso, eu utilizei os materiais dos módulos 1 e 2, da disciplina de Fundamentos da Educação 4, principalmente os slides sobre sociologia brasileira. Esses conteúdos ajudam a gente a aprofundar a compreensão sobre o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda. As suas principais ideias, um dos conceitos mais conhecidos dele é o conceito de homem cordial. À primeira vista, assim, pode parecer que ele está dizendo que o brasileiro é gentil, acolhedor, mas essa interpretação está equivocada. Essa palavra cordial vem do latim cordis, que significa coração. E o autor usa esse termo para descrever um comportamento baseado na emoção e nos laços pessoais, em oposição a uma postura mais racional e impessoal. Isso significa que no Brasil, as relações interpessoais frequentemente vão se sobrepondo às regras formais. Em vez de seguir normas institucionais, a gente tem o costume de buscar soluções por meio de relações pessoais, como o famoso jeitinho brasileiro, Esse traço cultural, apesar de criar um ambiente social mais próximo e acolhedor, também pode enfraquecer as instituições, porque muitas decisões acabam sendo tomadas com base no favoritismo e em critérios que não são técnicos, Outro conceito essencial é o patrimonialismo. Esse termo vem da sociologia do Max Weber e se refere a essa dificuldade de separar os interesses públicos dos interesses privados. No Brasil, isso se manifesta nessa tendência histórica de tratar o Estado como uma extensão dos direitos pessoais de governantes, elites. Um exemplo clássico do patrimonialismo é a prática do nepotismo, em que os políticos utilizam cargos públicos para beneficiar familiares e amigos. E essa mentalidade é uma herança do período colonial. O Brasil era governado por grandes senhores que administravam seus territórios como se fossem propriedades privadas. E esse modelo foi persistindo ao longo da história. E a gente pode observar até hoje em muitas esferas ali da administração pública. Mesmo que Raízes do Brasil tenha sido escrito há quase um século, as suas reflexões continuam bem atuais. O personalismo, o patrimonialismo ainda são desafios presentes na política e na administração pública brasileira. Essas questões, como corrupção, clientelismo, o jeitinho brasileiro, estão profundamente enraizadas na nossa cultura, na cultura do Brasil. Por outro lado, compreender essas dinâmicas permite que a gente questione e busque mudanças. A construção de instituições mais sólidas, mais impessoais, depende de uma cultura que de fato valoriza a transparência, a igualdade, o cumprimento das leis de uma maneira mais justa para todo mundo. O Sérgio Buarque de Holanda, ele nos ajuda a entender como que a cultura brasileira foi formada e por que certas características ainda persistem até hoje, Esse conceito de homem cordial explica o modo como as relações interpessoais influenciam nossa vida social e política, enquanto essa ideia de patrimonialismo mostra como que essa fusão entre o público e o privado vai impactar na estrutura do Estado. Então, quando a gente reflete sobre esses temas, a gente compreende melhor esses desafios do Brasil e consegue pensar em caminhos para construir uma sociedade mais justa, mais democrática. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer esses conceitos, a sua importância,
e eu agradeço a atenção de todos.